SpaceX 2025, caderno modelo D, questão 2. Seja f uma função real definida por f de x é igual a log na base 2 d, abre parênteses, x ao quadrado menos x menos 2, fecha parênteses. Tudo isso menos log na base 2d, abre parênteses, x ao quadrado menos x menos 6, fecha parênteses. O valor da soma de todos os números inteiros para os quais f não está definida é igual a... Então, vamos com calma. Temos uma função e a gente tem que saber aonde ela não está definida, ou seja, onde a gente não pode achar valor nela. Eu vou fazer um esqueminha aqui que é para vocês lembrarem as coisas que vocês têm que olhar para determinar se uma função pode ser definida ou não. Primeira coisa, lembrem que a gente não pode dividir por zero nada, certo? A gente não consegue definir o valor de uma função se a gente tiver que fazer nela uma divisão por zero. Isso significa que sempre que você tiver algo num denominador, isso aqui tem que ser diferente de zero. Certo? Porque senão você não vai conseguir definir o valor. Então, ele está perguntando onde não está definida. Esse seria um caso. Se a gente reestruturar esse modo de escrever a função e encontrar que existe, na verdade, uma divisão, e essa divisão pode ter um valor zero aqui no denominador, a gente sabe de um caso onde essa função não está definida. Outra coisa importante de vocês lembrarem é que se a sua função é uma função real, ou seja, ela vai ter como saída números reais, ou seja, esse número aqui tem que ser um número pertencente aos reais, número real, ele não pode ser um imaginário. Isso significa que, por exemplo, se você tivesse uma raiz aqui na parte da função, o valor de dentro dessa raiz, esse cara aqui, ele tem que ser maior ou igual a zero, concordam? Porque se esse cara for menor que zero, isso significa que a raiz vai ser a raiz de um número negativo, certo? Por exemplo, raiz de menos 2. E aí, alguns sabem que raiz de menos 2 talvez seja 2i, que é um número imaginário. E aí, na hora que a gente for operar isso aqui vai dar um número imaginário. E a nossa função é real, né? Então, isso não poderia acontecer. Na verdade, tem uma restrição extra para isso ser válido, que é a gente ter função real de variáveis reais. Por quê? De entradas reais. Porque você pode ter na função um negócio assim, ó. Vamos supor que a sua função é real. Aí a gente tem aqui um numerador que deu 2i, ou seja, raiz de menos 2. E aqui embaixo, por algum motivo, a gente fez as contas e deu i. A gente vai cancelar esses i's e esse valor é real. Então, a função deixou de ser real? Não. Mas o que resultou esse número real foram duas entradas que não são reais. Então, tomem cuidado com isso. Mas vamos considerar que, no caso, a gente tem que ter tudo real o tempo inteiro, certo? Então, quando ele perguntar assim, falar, uma função é real e tá total, o que vocês têm que se atentar? Tem que se atentar ao fato de que qualquer coisa que esteja dividindo lá não pode ter valor igual a zero. Tudo que está dentro da raiz não pode ter valor menor que zero. E mais uma do logaritmo. Você não pode ter logaritmo de número negativo. Então, isso aqui também tem que ser maior que zero. Tá? Essas são as condições. Para quem não sabe logaritmo, eu vou dar só um respiro aqui para vocês conseguirem também entender um pouco da questão, né? Sem ter que decorar a propriedade, digamos assim. Vamos pegar aqui um negócio fácil. 2 elevado a 3, ou seja, 2 ao cubo, é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, certo? Então, resumindo, 2 ao cubo é igual a 8. Isso significa que o logaritmo, log, na base 2
do número 8 é igual a 3, certo? A pergunta que o logaritmo faz é: qual é o expoente desse cara nessa base, certo? Qual é o expoente desse cara nessa base? Aí a resposta é 3, porque 2 elevado ao cubo é igual a 8, beleza? E aí agora vocês vão entender um negócio. Tá, log de 8 na base 2 é 3. A minha pergunta para vocês é: qual é o expoente do número 4 na base 2? A resposta é 2. Agora preste atenção numa coisa. O que vai acontecer se a gente subtrair os expoentes? Olha só. Se a gente tiver log de 8 na base 2 e a gente subtrair log de 4 na base 2, isso é a mesma coisa que fazer uma divisão. Porque o que a gente está fazendo aqui? Perceba que esse número aqui é 3, é o expoente. E esse aqui é 2, é o expoente do outro, né? A gente está fazendo uma operação com os expoentes, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado. É meio que essa a ideia, né? Que é 2 elevado a 3 menos 2. É uma associação aqui, para vocês enxergarem mais ou menos a ideia do que está acontecendo, tá? Então, sempre que você tiver uma subtração dos logaritmos, isso é a mesma coisa que você pegar os números e dividir dentro do logaritmo. Porque a pergunta que é: quem é o expoente desse cara? Ah, o expoente é 3. Quem é o expoente desse cara? Ah, o expoente é 2. Então, você está subtraindo o expoente. O que é subtrair o expoente? Não é a mesma coisa que fazer uma divisão? Aqui nesse caso, ó, essa divisão desses dois caras está subtraindo o expoente? Conseguiu pegar a ideia? Se você não conseguiu, fala aí para mim nos comentários, beleza? Então, é isso. Aqui a ideia é que quando você está subtraindo o logaritmo, você está subtraindo os expoentes. Então, isso é a mesma coisa que perguntar o expoente da divisão deles. Você está falando, ó, esse cara, o expoente dele é 3, e esse cara, o expoente é 2. Se eu subtrair os expoentes, isso é a mesma coisa que perguntar, ei, qual é o expoente de eu dividir os dois? Certo? Essa é uma forma de enxergar, talvez, sem precisar decorar. E agora a gente vai aplicar essa propriedade ali no nosso exercício. Então, vamos escrever... É mais fácil eu apagar do que ficar voltando, né? Vamos escrever a função novamente aqui. F de x é igual a log na base 2 de x ao quadrado menos x menos 2 menos log na base 2 de x ao quadrado menos x menos 6. Lembra que a pergunta que o log está fazendo é: qual é o expoente desse cara? E essa é: qual é o expoente desse cara? Então, se a gente está subtraindo os expoentes dele, isso é a mesma coisa que perguntar qual é o expoente da divisão deles. Qual é o expoente disso aqui? Certo? Então, f de x é igual a isso aqui. Agora vem o chabu. Vamos aplicar as regras que estão aqui, ó. Vamos aplicar essas regras aqui. Primeira coisa, isso aqui é uma divisão e isso aqui está no denominador. Isso aqui tem que ser diferente de zero. Segunda coisa, isso aqui tudo dentro do logaritmo, tudo que está dentro do logaritmo, tem que ser maior ou igual a zero. Eu vou explicar agora por quê. Por que tem que ser maior ou igual a zero? Pensa no seguinte, a pergunta que o logaritmo faz é o seguinte, ó, vamos pegar o 2 ao cubo é igual a 8. A pergunta é: qual é o expoente deste cara na base 2? E a resposta é 3, né? Porque 2 ao cubo é 8.
Existe alguma forma da gente pegar o 2, elevar algum cara e dar um número negativo? Tem alguma forma? Vamos tentar. Se a gente for aumentando, ó, 2 ao cubo é 8, 2 à quarta é 16, isso aqui vai para o infinito, né? 2 elevado a um número muito grande vai na direção do infinito, não é? Então não vai funcionar. Então vamos tentar diminuir o expoente. 2 elevado a zero é 1. 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2, que é meio. Se a gente for seguir isso aqui, a gente vai ver que 2 elevado a menos um número muito grande tende a zero. Que você vai ter uma fração, 1 dividido por um número muito grande. Muito grande, né? Vai ficar 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 16, 1 sobre 1 milhão, né? Então, o que vai acontecer é que esse número vai ficar muito grande e aí o resultado vai tender a zero. Desculpa, 2 elevado a um número negativo muito grande, né? Menos 1 milhão, vai tender a zero. Então, 2 elevado a alguém vai ser um valor que vai entre zero e infinito. Esse valor, ele não vai ter valores negativos, né? Ele não tem como ter valores negativos. Então, presta atenção. Tem como você perguntar qual que é o expoente na base 2 de um número negativo? Não tem como, porque 2 elevado a alguma coisa sempre vai ser positivo. E o que isso significa? Que o log na base 2 de um número negativo, ele não existe. Não tem como você pegar 2, elevar alguma coisa e dar um número negativo. Isso é impossível. Por isso que esse cara aqui, ele tem que ser maior ou igual a zero, tá? Ele até pode ser zero. Na verdade, dependendo do caso, né, você considera que nem zero ele pode ser, tá? É uma condição. Inclusive, para evitar problemas, eu acho que eu vou considerar aqui que ele não pode ser zero, tá? Esse logaritmo ele não pode ser zero. Porque a resposta aqui para o zero seria meio que infinito, entendeu? 2 elevado a que número vai dar zero? Você tem que elevar 2 a menos o infinito. Então, eu vou deixar maior que zero, tá? Vamos tirar esse igual aqui. Vamos voltar para o exercício. Então, f de x é igual a log na base 2 desse negócio. Aí agora virou um... Agora a gente transforma esse exercício em um outro exercício, né? Que é o exercício de tentar descobrir quando que essas funções aí vão cair nesses casos. Primeira coisa, a função de baixo, x ao quadrado menos x menos 6, ela tem que ser diferente de zero. E a gente sabe que o que está aqui dentro, tudo, tem que ser maior que zero. Tem que ser positivo. Então a gente vai ter que fazer aquele esquema das retas com jogo de sinais para ver o que está acontecendo. Então vamos começar por essa aqui. A gente vai ter que fazer o negócio do jogo de sinais mesmo, de qualquer jeito. Vamos lá. X ao quadrado menos x menos 2. Vamos tentar primeiro achar as raízes. É igual a zero. Vamos achar as raízes desse cara. A soma é 1 sobre 1, porque aqui é 1 e aqui é 1, né? É menos 1 sobre 1, menos 1 sobre 1, 1. E o produto é 2. Será que eu consigo achar alguma coisa fácil? Produto é 2, soma 1. Não consigo. Vamos tentar, então, fazer Bhaskara. X é igual a menos b, ou seja, menos 1, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 4 AC sobre 2A. Eu gosto de fazer assim para não errar sinal de jeito nenhum. Aqui vai ficar 1 menos 8 mais 8, vai ficar 9 aqui dentro da raiz
raiz de 9 existe, é 3. 2 vezes 1 é 2. Então, as raízes são 2. Opa, façam devagar também, tá? 1 mais 3, 4. 4 sobre 2, 2. 1 menos 3, menos 2. Menos 2 sobre 2, menos 1. Tá? Então, as raízes são 2 e menos 1. Vejam que a soma das raízes dá 1 e o produto das raízes dá menos 2. E por que que eu não tinha achado nada no soma e produto? Porque eu esqueci de colocar o sinal. Não sei se vocês se lembram. Volta o vídeo aí um pouquinho que você vai perceber que eu errei o sinal do produto na hora de colocar. Por isso que eu não achei as raízes. Então, as raízes desse cara aqui são menos 1 e 2. Vamos agora fazer o de baixo. X ao quadrado, 1x ao quadrado, menos 1x menos 6 é igual a 0. A soma é 1 e o produto é menos 6 sobre 1, é menos 6. Agora sim, 6 é 3 vezes 2. E para a soma dar 1, eu posso ter, tipo, e o produto é negativo. Então, um desses dois caras é negativo. Se a gente tiver menos 3 e 2, vai ficar menos 1 a soma. Se a gente tiver 3 e menos 2, a soma deles é 1. Então, as raízes são menos 2 e 3. Se quiserem, podem fazer Bhaskara aí, pausa o vídeo, faz Bhaskara, confere. Né? E nunca esqueçam, tá? Ó, se aqui tivesse 3, por exemplo. Cuidado na hora de fazer soma e produto, porque a soma vai ser menos 1 sobre 3. Opa, desculpa, a soma vai ser menos 1 sobre 3. E o produto vai ser menos 6 sobre 3. Não se esqueçam disso. Nesse caso, a gente deu a sorte de esse valor ser 1. Tá. Beleza. Então, agora o que a gente tem que ver aqui, que é importante? Vamos fazer a reta do real e ver os sinais das nossas duas equações aí pertinentes. Primeira coisa, vamos organizar em sequência crescente ou decrescente as nossas raízes, porque a gente vai querer representá-las na reta sem rasurar a reta. Então, a gente tem que ver, a sequência é menos 2, menos 1, 2 e 3, certo? Então, vamos lá. A gente tem 4 raízes. A primeira vai ser menos 2, menos 1, 2, seguida de 3, certo? E aí, agora a gente vai fazer a análise de sinais. Essa aqui é a nossa equação I, essa é a equação II, e essa aqui é o resultado. Bom, lembrem-se que a parábola ela vai ter concavidade para cima ou para baixo. E isso basicamente depende do sinal de A. Se o sinal de A é positivo, essa parábola vai ter concavidade para cima, o que significa que ela vai começar com valores positivos. Ó, tá vendo que ela está para cima do eixo x aqui? Ó, só valores positivos. Depois ela vai ficar negativa entre as raízes e depois ela vai voltar a ser positiva. Ó, aqui entre as raízes ela é negativa, certo? E aí depois ela é positiva. As duas equações aqui no caso, elas são nesse formato. Elas são para cima. Então, entre as raízes delas, elas vão ser negativas e o resto é positivo. A primeira tem quais raízes? A primeira tem raízes menos 1 e 2. Então, ela é positiva. Aqui, entre as raízes é negativa e aqui é positiva. E nas raízes ela vale 0. Depois a gente vai voltar nisso. Eu vou deixar uma bolinha aberta por enquanto, tá? As outras aqui, os outros valores, o 3 e o menos 2, eles fazem parte aqui da resposta normal, né? Eles não dão nenhum problema nessa equação.
Vamos olhar de baixo, as raízes são menos 2, bolinha aberta no menos 2 por enquanto, e 3, bolinha aberta no 3, por enquanto. E aí ela vai ser positiva fora, né? E entre as raízes ela vai ser negativa. Os outros elementos aqui não são raiz dessa aqui, então eles estão dentro aqui da resposta. Agora a gente vai ver algumas condições. Vamos primeiro só juntar essas duas aqui, né? A gente precisa, ó, no logaritmo, a gente precisa que o que está aqui dentro tenha sinal positivo, seja maior que zero, certo? Não pode ser menor que zero e, teoricamente, não pode ser zero porque teria que dar infinito ali dentro para ser zero, né? Desculpa, menos infinito, né? Então, vamos deixar maior que zero. Então, ela não pode ser as raízes, não pode ser nenhuma das raízes. E aí, vamos fazer o jogo de sinais, ó. É uma divisão entre esses caras, né? Positivo dividido por positivo é positivo. Positivo por negativo, negativo. Negativo por negativo, positivo. Positivo por negativo, negativo. Positivo, positivo, positivo. Beleza. Aonde esse cara é maior que zero? Ele é maior que zero aqui, aqui e aqui, né? Lembrando que não faz parte da nossa resposta nenhuma das raízes. Ué, por quê? Porque nas raízes o valor vai ser zero. Aí, na de cima, se o valor for zero, vai zerar a entrada inteira. Dá problema. Se a de baixo for zero, a gente vai ter uma divisão que não pode ser executada, né? Vamos voltar agora ao enunciado da questão. A gente tem uma reta, um trecho de reta real aqui, que representa exatamente onde isso aqui vai ser positivo. O valor da soma de todos os números inteiros para os quais f não está definida. Bom, eu fiz coisa a mais aqui, mas acho que isso não compromete o aprendizado aí de vocês, né? No caso, ele perguntou só a soma dos valores nos quais ela não está definida. Ela não está definida onde? Ela não está definida aonde o valor do logaritmo vai ficar igual ou menor a zero, né? Eita, calma aí. Ela não vai ser definida nos valores onde a gente vai ter, aonde a gente vai ter as equações aqui com raiz, né? Porque se a de cima tiver valor zero, o logaritmo inteiro, né, independente do que tem aqui embaixo, se não for zero, vai dar zero. Então não tem como definir o valor. E nas raízes da de baixo, o valor é indefinido também. Então a gente vai ter que os valores teoricamente deveriam ser menos 2, menos 1, 2 e 3. E se você somar esses valores, vai dar 5 e menos 3, isso vai dar 2. Agora eu estou com uma dúvida, que é o seguinte. Vamos voltar no enunciado da questão. A questão falou, seja f uma função real definida por isso aqui. O valor da soma de todos os números inteiros para os quais f não está definida é igual a... Perceba uma coisa, é uma relação entre dois logaritmos. Se a gente escrever desse jeito que eu escrevi, existem partes nas quais esses logaritmos vão ter valor negativo, eles não estariam definidos aqui. Perceberam isso? É isso que me trouxe dúvida. Mas agora vamos ver uma coisa muito importante. A função que foi dada não juntou os logaritmos, né? Ela é log de um negócio
menos log de outro. Então, qual é a condição nessa função? A condição dessa função é a condição de que isso aqui tem que ser maior que zero e que isso aqui tem que ser maior que zero. Apenas, nada mais que isso. Então, juntar as duas numa coisa só, que foi o que eu fiz, na verdade modifica a estrutura do que torna aquela função definida ou não, né? Então, talvez seja um erro. O jeito certo é verificar a condição só em uma e só em outra, porque ela está escrita dessa forma. E aí, verificando dessa forma, aqui dentro a gente tem uma das equações, e aqui a gente tem a outra das equações, né? Que na verdade é um polinômio, não é uma equação. A gente tem um polinômio aqui e um polinômio aqui. A gente acha, digamos, as raízes da equação polinomial característica desse polinômio. E determina os valores para os quais ele é nulo. Mas mesmo assim a gente teria um pequeno problema. Porque olha só, vamos não misturar as retas, olha só as retas. Tá vendo que entre as raízes o valor seria negativo dessa primeira? Então ela não estaria definida. E nessa segunda, o valor é negativo entre as raízes. Então ela não está definida aqui também. Perceba? Então, vamos voltar lá. Ela não está definida a soma de todos, o valor da soma de todos os números inteiros para os quais f não está definida. Tá aí, ó. É por isso que eu estou errando. Eu não li o enunciado direito. O valor de f para os números inteiros, né? Eu estou olhando para o intervalo e batendo cabeça falando, mas tem um intervalo onde ela não vale. Ele não perguntou sobre o intervalo inteiro, ele perguntou sobre a soma dos números inteiros onde ela não vale. Então vamos lá. Eu vou fazer das duas formas para ver se dá o mesmo resultado, né? Tanto com a divisão que a gente já fez, como sem. Vamos ver com a divisão. O resultado final é essa reta. A gente vai ter que ela não vale no valor menos 2, no valor menos 1. Nesse caso da reta, ela vale no valor 0. Aí no valor 1, ela vale também. Aí no valor 2, ela não vale. Então, ela não vale nesses aqui. No valor 2, ela não vale. E no valor 3, ela não vale. Olhando uma por uma, ela não vai valer no valor menos 1, ela não vai valer no valor 0, no 1 e no 2 na de cima. E na de baixo ela não vai valer no menos 2, no menos 1, no 0, no 1, no 2 e no 3. Aí fica uma dúvida grande para mim. Porque se você olhar as retas individualmente, a resposta é a de baixo aqui, né? Para quais números inteiros a função não é válida? Para esses todos. E se você olhar para essa manipulação, a resposta vai ter a ver com esses números. Aí a soma desses números aqui é 2. E a soma desses números aqui é 3, né? Agora deixa eu pensar. Vamos voltar para o enunciado. Seja f uma função definida por isso aqui, logaritmo de uma coisa mais logaritmo de outra. O valor da soma de todos os números inteiros para os quais f não está definida é igual a soma dos números inteiros. Bom, eu vou ficar com a opção de analisar separado. Apesar de eu ter feito tudo isso aqui e analisado elas juntas, a função pergunta delas separadas. Então, a condição tem que ser analisada separadamente.
tem que ser maior que zero isso daqui, e tem que ser maior que zero isso daqui. Então, a gente tem que olhar as retas separadas. Olhando as retas separadas, a gente vê que aqui as raízes são menos 1 e 2, e aqui as raízes são menos 2 e 3, né? Então, inclusive, esse intervalo está contido nesse, né? Então, ela não é válida de menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Nesse intervalo inteiro, ela não é válida. Essa função não... Porque essa segunda parte da função não vai poder ser definida. Então, para todos esses valores não vai dar certo. Porque essa função daqui vai ser negativa. E nesse intervalo menor aqui, ó, de menos 1 até 2, essa aqui também vai ser negativa. De maneira que os valores são esses aqui todos, né? Porque se eu não puder calcular esse cara, eu não posso calcular a função inteira. Então, para mim, a resposta é 3, né? A soma de todos os inteiros é a soma desse aqui, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Mas existe essa ressalva de tentar entender por que se eu fizer uma manipulação válida, eu estou mudando o domínio da função, mesmo assim. Eu vou postar esse vídeo desse jeito que ele está mesmo, tá?